Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos. Evangelho segundo Marcos capítulo 14. É uma narrativa longa, porém, nós vamos focar na queda de Pedro e não iremos tratar todos os detalhes da narrativa, uma narrativa teologicamente muito rica, mas focaremos nesse aspecto da queda de Pedro. O título da nossa mensagem é Da autoconfiança ao choro, a queda de Pedro. Vamos ler, nós fizemos uma leitura do versículo 27 ao 52, vamos ler o versículo 53 a 54 e depois vamos pular para o versículo 66 até o 72. Diz assim a palavra de Deus. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguia-o de longe até ao interior do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. Versículo 66. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se aquentava, fixou e disse: Tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo, tornou a dizer aos circunstantes: Este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus, que Jesus lhe dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, Altíssimo, Rei da Glória, pedimos, ó Deus, que Tu se inclines agora, ó Senhor, pela Tua infinita graça e misericórdia. Nos reveste com o poder do alto, Senhor, para proclamar a Tua palavra com fidelidade, que a Tua palavra penetre nos corações, quebrante, Senhor, convença, Senhor, do juízo do pecado, mas sobretudo, ó Deus, da infinita graça e misericórdia em Cristo Jesus. Fala no coração da Tua igreja, Senhor. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo e agradecemos. Amém. É profundamente triste quando um crente em Cristo cai em pecado. É algo realmente profundamente lamentável, seja qual for o pecado. E tais quedas nunca são neutras. Por vezes, elas trazem consequências severas, mas sempre elas produzem consequências. Às vezes nem sempre as consequências são severas, mas sempre trazem consequências. Atinge o próprio indivíduo, sua família, seu trabalho, sua posição na igreja, inclusive muitas vezes na própria sociedade. E sobretudo, mais terrível, é que o afasta do relacionamento com Deus. A Escritura, ela não esconde essa realidade.
Pelo contrário, quando lemos as Escrituras, nós percebemos que ela nos apresenta diversos exemplos de crentes que caíram profundamente. Há, de fato, nessas narrativas, um alerta para sermos vigilantes, mas há também nisso um aspecto consolador. Somos lembrados de que não estamos sozinhos, que até mesmo os mais piedosos permanecem ali expostos às tentações, marcados por fraquezas, vulneráveis a quedas. Quando nós olhamos para as Escrituras do Antigo Testamento, nós vamos ver, por exemplo, Noé, que após o dilúvio, daquela experiência extraordinária com Deus, embriagou-se e se expôs de forma vergonhosa. Podemos pensar em Abraão vacilando na fé quanto àquela promessa divina e buscou então cumprir esta promessa pelos meios humanos e não por aqueles que Deus havia prometido. Ou ainda, podemos pensar em Davi, que caiu em adultério e para encobrir o seu pecado, arquitetou a morte de um dos homens mais fiéis da sua corte. Homens de fé, que caíram profundamente. Homens que foram usados por Deus. Há aqueles que apresentam graves quedas e dolorosas. E seus pecados, eles permanecem registrados nas Escrituras como uma advertência, mas sobretudo como um testemunho permanente da graça e da misericórdia de Deus. Entre todos os exemplos, inclusive dos que eu citei aqui, talvez o mais impactante seja o que encontramos em nosso texto: a negação de Pedro ao Senhor Jesus. Trata-se de um dos episódios mais marcantes da fragilidade humana num contexto discipulado. Frequentemente lembrado, ao lado do pecado de Davi, como uma das quedas mais notórias de um crente. E ainda assim, irmãos e irmãs, esta narrativa não nos conduz ao desespero. Pelo contrário, ela nos aponta a uma verdade essencial: não importa quão profunda seja a queda, o Senhor é poderoso e gracioso para perdoar, para restaurar, até mesmo voltar a usar o pecador para a sua própria glória. É com esse entendimento, então, e na dependência de Deus, que vamos considerar esse texto sobre o seguinte tema: da autoconfiança ao choro, a queda de Pedro. O texto que vamos considerar nesta noite, ele está inserido na secção final do Evangelho de Marcos, que vai do capítulo 11 até o capítulo 16, onde o evangelista então conduz o leitor ao clímax da sua narrativa, que é o caminho da cruz. A partir do capítulo 14, o ritmo da narrativa se intensifica e se concentra então nas últimas horas do Senhor. Desde a ceia com os discípulos, passando pelo Getsêmani e a sua prisão, julgamento, crucificação e finalmente a sua ressurreição. Tudo converge para aquele momento central. De modo que a cruz ela não surge como um acidente trágico. Marcos deixa claro que ela é o cumprimento necessário do propósito redentor de Deus, já antecipado no Evangelho. Dentro deste cenário, Marcos então introduz um subtema de grande importância pastoral: o comportamento dos discípulos diante do sofrimento de Cristo, no caso. À medida que Jesus avança resolutamente à cruz, os discípulos então recuam, hesitam, falham. É um contraste deliberado de Marcos aqui, de mostrar isso. Ao mesmo tempo que Jesus avança, os discípulos vão recuando.
o contraste intencional, progressivamente acentuado, enquanto Cristo se mostra firme e obediente ao Pai, fiel ao Pai, mesmo sob intensa angústia, os seus seguidores revelam fraqueza, incompreensão e, por fim, abandono. Esse contraste, obviamente, não é novo na narrativa. Desde Marcos 8 até 10, o Evangelho vem preparando, então, o leitor para compreender que o verdadeiro discipulado está inseparavelmente ligado ao sofrimento. Jesus ensina repetidamente que segui-lo implica em negar-se a si mesmo, tomar a cruz. Segui-lo é um chamado que os discípulos, embora próximo do Senhor Jesus naquela ocasião, não compreenderam plenamente. É nesse contexto que Marcos, então, narra a queda de Pedro. E ele não é apenas um indivíduo isolado na narrativa, de certo modo. Pedro aqui, ele é um representante do discipulado. A sua confiança, as suas palavras, posteriormente a sua queda, vai de certo modo espelhar a condição dos demais discípulos e de forma mais ampla a realidade de todo seguidor de Cristo. Em Pedro, vemos de maneira concentrada aquilo que Marco quer expor: a incapacidade humana de permanecer fiel por suas próprias forças. Dessa forma, ao nos aproximarmos deste texto, estamos então sendo confrontados com a nossa própria radiografia espiritual. E é precisamente neste ponto, no momento em que a autoconfiança de Pedro se manifesta com maior intensidade, que o texto introduz o primeiro movimento desta narrativa. É o meu primeiro ponto. A ilusão da autossuficiência está aí do versículo 27 ao versículo 31. A negação de Pedro ocorre logo após a prisão do Senhor Jesus Cristo no jardim do Getsêmani. Contudo, o próprio texto mostra que essa queda foi antecedida por uma advertência muito clara. Mais cedo, naquela mesma noite, Jesus e os discípulos estavam reunidos no cenáculo, em Jerusalém, celebrando a festa da Páscoa. E naquele contexto tão solene, Jesus faz uma predição grave, que está registrada aí no versículo 27 ao versículo 31, do texto de Marcos 14, que nós lemos durante a liturgia. Ali, Jesus diz aos seus discípulos: todos vocês vão ficar escandalizados por minha causa nesta noite. Porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois que eu tiver ressuscitado, eu irei adiante de vós para a Galileia e vou então reuni-los de volta. A afirmação é direta e abrangente. Todos vocês, sem exceção. O verbo grego utilizado aqui carrega a ideia, o verbo para escandalizar, carrega a ideia de tropeçar, ser levado à queda, ser abalado ao ponto de se afastar. Jesus não está falando aqui de um mero desconforto emocional, mas de uma queda real diante de algo que estava para acontecer. Em seguida, ele fundamenta, como se não fosse suficiente ele mesmo, o verbo da vida, o profeta maior, do qual todos os outros eram sombra, dizer isto. Ele fundamenta as suas palavras, ou a sua predição, com as escrituras do Antigo Testamento. Ele cita Isaías, capítulo 13, versículo 7, onde Deus declara: levanta-te, ó espada, contra o meu pastor, contra o homem que é meu companheiro, fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Ao aplicar então a profecia a si mesmo, Jesus se identifica como o pastor ferido,
Aquele que é companheiro de Deus no hebraico ali é alguém semelhante a Deus. E entende que a sua prisão e o seu sofrimento estava dentro do cumprimento da palavra divina. Assim, dentro de poucas horas, aquilo que fora anunciado pelo profeta se cumpriria. O pastor seria atingido, as ovelhas, os discípulos seriam dispersos. A ação das autoridades humanas estaria inserida dentro de um quadro como um instrumento por meio do qual essa espada se levantaria. E diante disso os discípulos fugiriam. O significado dessa palavra não passou despercebido, especialmente por Pedro. Ele compreendeu o que Jesus Cristo estava dizendo. Contudo, ao invés de submeter-se, passou a advertir o Senhor Jesus Cristo. A sua reação é enfática. E no versículo 29, lemos que ele diz: ainda que todos se escandalizem, eu não. Eu, porém, não. Pedro estabelece aqui uma clara distinção entre os demais. Na sua autossuficiência, eles dizem: tudo bem, o Senhor está dizendo, está escrito lá no profeta Zacarias, mas eu me garanto. Todos podem fazer isso, porém eu não. Ele admite que os outros possam tropeçar. Esta palavra não é para mim, Jesus. É para os outros. Eles podem se escandalizar. Eles podem te abandonar e fugir. Mas eu não. Pedro parece com aqueles crentes que, quando escuta a pregação da palavra, muitas vezes ele diz assim: seria tão bom se fulano de tal estivesse aqui esta noite. Esta palavra não é para mim. Foi exatamente isto que Pedro fez. Eu, porém, não. Há uma convicção pessoal que o leva a se colocar acima dos outros. Em essência, ele afirma: ainda que todos falhem, eu não falharei. Porém, Pedro estava errado. Diante dessa declaração, Jesus responde com mais precisão: em verdade te digo, Pedro, agora eu vou ser mais específico para você. Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante duas vezes, aliás, 3 vezes, 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. O Senhor então acrescenta um detalhe à sua predição. Pedro não apenas iria tropeçar por causa dele, mas o que ele faria naquela noite seria extremamente vergonhoso. Não seria um deslize momentâneo, mas uma negação repetida 3 vezes. E como confirmação do que estava dizendo, Jesus estabelece um sinal claro: o canto do galo. Antes que o galo cantasse 2 vezes, Pedro negaria o Senhor Jesus Cristo 3 vezes. Então, o que é que nós poderíamos esperar? Que diante de uma predição tão clara, e ainda acompanhada de um sinal específico, Pedro então cedesse. Que ele finalmente se rendesse à palavra do Senhor, reconhecendo o conhecimento perfeito de Cristo sobre todas as coisas, e logo recuasse da sua autossuficiência. Mas não é isso que acontece. Veja aí que no versículo 31, diz aí que ele, porém, com mais veemência, dizia: ainda que me seja necessário morrer, contigo de modo nenhum eu te negarei. Longe de recuar, Pedro intensifica a sua posição, a sua autossuficiência. A sua resposta ainda é mais enfática, mais resoluta. De certo modo, algo aparentemente belo nas suas palavras, porque Pedro não estava sendo falso ali.
Pedro realmente estava sendo sincero, tinha boas intenções, mas uma boa intenção não sustenta o servo do Senhor. Havia uma boa intenção. Ele revela uma afeição sincera, real, ao Senhor Jesus. Pedro não se envergonha de expressar o seu amor. Ele se dispõe, ao menos em suas palavras, a permanecer com Cristo até a morte. Nenhum dos outros discípulos se manifestaram naquele momento. Mas depois eles também, todos eles vão dizer, e nós também. Eles não iam querer ficar para trás, né? Já que Pedro está dizendo que não vai abrir mão, que não vai recuar, ora, nós também não vamos recuar. Então, essa autossuficiência é o início da queda de Pedro. Ele insiste em sua própria avaliação, desprezando a palavra de Cristo, as próprias Escrituras. Há aqui uma disposição de contrariar aquilo que Jesus Cristo declarou. Isso é extremamente sério. Afinal, quem é aquele que falou? É o Filho de Deus. É aquele que conhece todas as coisas, que vê todas as coisas, que sonda o coração humano. Nunca houve engano na sua palavra. Nunca houve imprecisão em seus juízos. Se Jesus Cristo disse a Pedro que ele o negaria 3 vezes, então certamente isso aconteceria. E ainda assim, Pedro insiste em negar a realidade. Percebe-se aqui um movimento significativo. Primeiro, Pedro resiste à palavra do Senhor, mas adiante, ele negará o próprio Senhor. A recusa em aceitar a palavra precede a negação. O que começa com discordância interna se dissolve, ou melhor, se desenvolve mais tarde em uma negação aberta. E é isso que torna ainda mais impressionante quando consideramos quem é Pedro. Um dos 12, parte do círculo mais íntimo do Senhor Jesus Cristo, junto com Tiago e João. Aquele que em outro momento confessou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ou seja, um crente. E ainda assim, aqui está ele, resistindo às palavras do próprio Senhor. Devemos nos perguntar, será que também não somos, por vezes, culpados do mesmo erro? Talvez à primeira vista, rejeitemos essa ideia. Pensamos, eu jamais negaria as palavras do Senhor Jesus. Mas é exatamente nesse tipo de pensamento que nos aproximamos de Pedro. Quando pensamos nossa autossuficiência, eu jamais faria algo assim. Quando supomos que outros podem falhar, mas nós não. Mas pensem bem, sempre que ouvimos a palavra de Deus sendo fielmente pregada, exposta, instruímos-nos sobre como devemos viver nesta mesma palavra, e ainda assim escolhemos seguir o nosso próprio caminho, ignoramos ou relativizamos o que foi dito, não estamos na prática negando o Senhor Jesus? Quando as advertências são proclamadas, quando o pecado contra o pecado, sobre o juízo de Deus, sobre a eternidade, quando tratamos isso com indiferença, nós não estamos também rejeitando a palavra, as palavras de Cristo? E de forma positiva, quando as promessas preciosas do Evangelho para o povo da aliança são apresentadas, e respondemos com incredulidade, dizemos assim em nosso coração, isso pode ser verdade para outro, mas não para mim.
Não estamos igualmente negando aquilo que o nosso Senhor disse? Quantas vezes duvidamos? Desconfiamos? Deixamos de descansar na fidelidade de Deus? Queremos arrumar o nosso próprio jeito de resolver as coisas à parte de Deus? Mesmo diante da sua própria palavra. Portanto, é necessário ouvir com seriedade tudo aquilo que Jesus diz. É absolutamente verdadeiro. Cada palavra sua exige a nossa fé, a nossa submissão, a nossa atenção. Tanto os seus juízos, como também as suas promessas, tudo é verdade. Deve ser levado com seriedade. Se não dermos ouvidos, corremos o risco de trilhar o mesmo caminho de Pedro. Começando por resistir à palavra, eventualmente chegando a negar o próprio Senhor. Assim a negação foi predita, e a ilusão de autossuficiência de Pedro começa então a desmoronar. Nós vamos então para o segundo ponto, que é o progresso da queda. Está aí do versículo 14, aliás, do versículo 32, do versículo 32 a 71. Como se era de esperar, tudo que o Senhor Jesus Cristo havia dito se cumpriu. Chegamos então aqui ao segundo ponto, nós vamos ver como essa queda vai progredindo. Já era tarde da noite, após a celebração da Páscoa, Jesus e os discípulos se dirigiram ao Monte das Oliveiras, mais especificamente ao Jardim de Getsêmani, e ali, consciente que a sua hora havia chegado, o Senhor se afasta a uma certa distância para orar. E leva consigo Pedro, Tiago e João, os três mais próximos, e o exortando a vigiar e a orar com eles. Nesse momento, vemos o Senhor Jesus em profunda agonia espiritual, derramando a sua alma diante do Pai. E por 3 vezes ele ora ao Pai: se for possível, passa de mim este cálice. Contudo, não há mudança no curso, neste curso estabelecido pelo próprio Pai. O Pai não afasta o cálice, não há escape. O Filho deveria bebê-lo plenamente. O cálice aqui é uma referência ao juízo do Deus Pai que seria derramado sobre ele, sem nenhuma gota de misericórdia. O cálice que lhe traria sofrimento, vergonha, humilhação, iria intensificar este sofrimento que começou desde que ele encarnou neste mundo. Seria intensificada ao máximo. A humilhação seria intensificada ao máximo. E finalmente ele receberia todo o juízo do Deus Pai. Não havia outro meio pelo qual pecadores pudessem ser salvos. Enquanto isso, Marcos nos apresenta um contraste marcante. Aquele que poucas horas antes se mostrara tão resoluto, Pedro, agora é encontrado dormindo. Aquele que prometera fidelidade inabalável, não consegue permanecer vigilante nem por um breve período. Note aí que na narrativa, quando Jesus Cristo volta, Pedro está dormindo. Logo após esse momento, essa cena se intensifica rapidamente. Judas Iscariote chega acompanhado de uma multidão armada, enviada pelos principais sacerdotes e anciãos. Há um breve confronto, e nesse contexto Pedro reage de forma impulsiva, ferindo um servo do sumo sacerdote. E ainda assim Jesus é preso. Ele é amarrado, é conduzido de volta, aliás, ele é conduzido a Jerusalém. Primeiro a casa de Anás, em seguida a de Caifás, sumo sacerdote. Nesse cenário nós podemos ver Pedro novamente. E a narrativa nos dá conta que Pedro acompanha todo o processo, mas agora
de longe. E este detalhe é muito significativo. Ainda que Pedro ele permaneça seguindo a Jesus, mas ele já não está mais próximo como antes. Ele acompanha de longe. É claro, esta decisão de seguir a Jesus, nessa situação, trazia riscos. Porque Pedro não era desconhecido, ele fazia parte do círculo mais íntimo de Jesus. E, portanto, um homem facilmente identificável. Se fosse reconhecido, poderia ser preso também, levado a julgamento e até condenado. Ainda assim, ele o segue. Há um gesto digno de notar. Pedro demonstra preocupação real com o Senhor. Ele não é um descrente. Seu amor não é inexistente. Ele quer ver o que acontecerá com Jesus, mesmo que isso implique em um risco pessoal. Isso torna a cena ainda mais solene. Note que todos haviam fugido, mas não Pedro. Pedro continuava seguindo, não de perto, mas também não completamente afastado. Ele segue ainda que à distância. Ele seguiu o Senhor Jesus Cristo até o pátio. Enquanto ele estava lá, ele percebeu que alguns servos haviam feito uma pequena fogueira em algum lugar do pátio para se aquecerem, e obviamente estava frio naquela noite. Então Pedro se aproxima ali daquele fogo, ele também queria se aquecer, e o julgamento estava se encaminhando a esta altura. Enquanto Pedro estava ali junto ao fogo, se aquecendo, uma criada começou a observá-lo atentamente e o reconheceu. E de repente ela se dirige para ele e diz: você também estava com o Nazareno. Pedro ficou morrendo de medo. Se ele fosse descoberto, ele estaria em apuros. Então o que é que ele faz? Em vez de dizer sim, eu estava com Jesus de Nazaré, eu sinto satisfação de ser reconhecido como seguidor dele, eu sou abençoado e honrado em chamá-lo de meu mestre, meu Senhor, meu Salvador. Mas não foi isso que ele disse. Ele o negou. E na presença de todos os que estavam por perto, ele disse: eu não conheço, eu não sei o que você está dizendo, mulher. Ele saiu para um alpendre, um lugar silencioso, um lugar privado, longe da luz e do fogo, para não ser notado. E neste momento aconteceu exatamente aquilo que Jesus Cristo disse. Ora, irmãos e irmãs, depois de ouvir tudo aquilo, ao invés de Pedro ficar em oração, vigilante, ele dormiu. Depois então, ele foi seguindo, ele tentou resolver o problema com a espada. Talvez ali, ele estivesse pensando, talvez haja ali algum momento que eu possa intervir. O fato é que Pedro, a queda de Pedro, ela foi se desenrolando. Primeiro na sua autoconfiança, na negligência dos meios de graça. E finalmente, a negação. E o galo cantou. Pedro negava o Senhor Jesus Cristo. E enquanto Pedro fazia isso, o Senhor caminhava resolutamente para a cruz, onde haveria de suportar a ira do Deus Pai contra o pecador. Na verdade, contra o próprio Cristo por causa dos nossos pecados, inclusive o pecado de Pedro. Frequentemente lemos essa passagem com todo o foco concentrado na negação de Pedro. De fato, este é um dos elementos centrais do texto. Contudo, é necessário compreender algo mais profundo aqui. A negação de Pedro não é apenas um ato isolado de fraqueza, mas isso também se soma aos sofrimentos de Cristo. A humilhação do nosso mestre. O foco último da narrativa não é Pedro, mas Jesus, aquilo que ele suportou durante o momento em que ele estava caminhando
para a cruz. Jesus sabia que Pedro o havia negado. Os evangelhos nos diz que imediatamente após a terceira negação, o Senhor se voltou e olhou para Pedro. Esse detalhe é profundamente significativo. E que tipo de olhar foi esse? Um olhar que não pode ser reduzido a uma única emoção. Um olhar que certamente carregava reprovação, mas, sobretudo, compaixão. Um olhar que comunicava muito mais do que palavras. É como se dissesse: Pedro, você está vendo quem você de fato é? Veja o que você fez. Mas há uma outra coisa importante, certamente Pedro lembrou também outras palavras que Jesus Cristo disse ali. Mas eu rogarei por ti ao Pai. Ao mesmo tempo, este olhar lembrava Pedro do seu pecado, da sua insuficiência, mas também lembrava da misericórdia de Cristo, da obra sacerdotal de Cristo. E de fato uma dor afligida ao coração do Salvador, como uma ferida adicional em meio ao sofrimento que já recairia sobre ele. Mas por que tudo isso aconteceu? Por que Pedro negou o Senhor Jesus Cristo? A resposta é clara: por medo, mais especificamente medo do homem, ou dos homens. Pedro temeu o que poderia lhe acontecer se ele fosse identificado como discípulo de Cristo. Ele viu o que estava sendo feito com Jesus: insultos, violência, humilhação, e temeu. Temia ser preso, julgado e até morto. Diante disso, ele fez o que muitas vezes nós cristãos fazemos diante de desafios: o caminho mais fácil. Eu sei que é isso que Jesus Cristo diz. Foi isso que eu vi na escola dominical, na pregação, na minha devocional. Eu aprendi isso, mas, Senhor, o Senhor vai entender. Eu vou pelo caminho mais fácil. Que triste constatação. Pedro, assim como muitos de nós, temeu mais os homens do que a Deus. Preocupou-se mais com o que poderiam fazer contra ele do que negar o Filho de Deus. É fácil nesse ponto julgar a Pedro, mas como eu venho dizendo, é necessário que olhemos a nós mesmos. Quantas vezes, irmãos e irmãs, negamos ao Senhor? Talvez não com palavras explícitas, acompanhadas de juramentos, como Pedro fez, mas será que não negamos de forma ou de formas mais sutis e constantes? Não negamos cada vez que pecamos deliberadamente contra Ele? Cada vez que rejeitamos na prática o seu senhorio sobre a nossa vida? Nos recusamos a submeter-se à sua vontade? Todo pecado, em sua essência, é um ato de traição contra Deus. É uma recusa de submeter-se à sua autoridade. É, de fato, uma declaração prática, dizendo assim: tu não me governarás. Negamos também ao Senhor quando permanecemos em silêncio diante do pecado ao nosso redor. Quando nos conformamos, quando seguimos o fluxo, quando ouvimos o nome de Deus ser profanado e nada dizemos. Quando falhamos em amá-lo de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento e forças, e ao próximo como a nós mesmos. Sim, irmãos e irmãs, somos culpados. E uma pergunta
que permanece é esta. Você reconhece isto? Ao ouvir a palavra, você se vê refletido em Pedro, ou você pensa assim, não, esta palavra não é para mim. Eu já tenho muito tempo de crente. Eu já sou muito maduro. Essa autossuficiência que levou, foi o começo da queda de Pedro. Mas em terceiro lugar, tá aí no verso 72, nós temos aí, a partir do verso 72, o início da restauração. Vamos ler o verso 72. E logo cantou o galo. E pela segunda vez, então, Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera antes. Que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Sim, é verdade, irmãos, que assim como Pedro, muitas vezes pecamos contra o Senhor. Mas não se desespere. Não se desespere. O Senhor está disposto a perdoar, disposto a restaurar e até a usar pecadores para a sua própria glória. Nós temos aqui, neste terceiro ponto, um abençoado desfecho. Assim que o galo cantou pela segunda vez, Marcos nos diz que Pedro lembrou-se das palavras do Senhor Jesus Cristo. Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E aquela palavra, antes rejeitada, agora retorna com força. Ela alcança Pedro com precisão e profundidade. Aquilo que Jesus havia dito se cumpre exatamente. E ao se lembrar, Pedro é confrontado com a verdade que antes recusara. Essa lembrança não é uma mera lembrança intelectual, ela é penetrante. A palavra de Cristo atinge a sua consciência como uma lâmina. Pedro percebe agora, ele se dá conta, sem qualquer resistência, que o Senhor sempre esteve certo ao seu respeito, a respeito dele, de Pedro. Apesar de toda a sua autoconfiança, apesar das suas declarações enfáticas, ele havia feito exatamente aquilo que Jesus Cristo disse que faria, que ele faria. Ele negaria o Senhor 3 vezes. À medida que essa realidade se impõe à sua consciência, então é despertada, e o peso do pecado se torna claro para ele. E então Pedro começa a chorar. Os outros evangelhos acrescentam um detalhe importante. Ele sai dali, afasta-se do pátio, fora daquele ambiente, e entrega-se ao choro. É uma cena muito vívida. Aquele homem forte, cheio de autoconfiança, cheio de autossuficiência, se encontra profundamente quebrantado. Não há mais resistência, não há mais autossuficiência, há apenas a dor do reconhecimento. Mas por que Pedro chora? Certamente ele chora por ter negado o Senhor Jesus Cristo. Ele chora por ter falhado exatamente no ponto em que ele julgava que era mais firme. Contudo, o importante é compreender a natureza dessas lágrimas. Elas não são meramente lágrimas de remorsos, são lágrimas de arrependimento. Aqui há uma distinção essencial. Judas também experimentou angústia de consciência. Ele reconheceu o seu erro, confessou ter traído o inocente. Ele reconheceu isso, e a sua reação não foi um arrependimento que conduz à vida, foi apenas remorso, culpa, e não retorno a Deus. Com Pedro é diferente. Suas lágrimas revelam um coração que reconhece a gravidade do pecado diante de Deus. Ele compreende que não pecou apenas contra homens,
mas pecou contra Jesus Cristo e contra o próprio Deus. Isso é central no verdadeiro arrependimento. No Salmo 51, Davi então diz assim: contra ti somente pequei e fiz o que é mal perante os teus olhos. Ou seja, eu pequei contra Urias, contra Betsaba, mas no final das contas, a realidade é que foi contra ti que eu pequei. Pedro chega a essa mesma percepção. Seu pecado, em última instância, é contra Deus. Essa é uma compreensão que o quebra, o convence do seu pecado e o lança, por assim dizer, aos pés de Jesus. E ele chora amargamente. É profundamente significativo observar que, embora Pedro, naquele momento, tivesse virado as costas para o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo não havia virado as costas para Pedro. O que levou Pedro ao choro? O que feriu tão profundamente a sua consciência? Nós já falamos sobre algumas coisas aqui. Mas, em última análise, foi o próprio Senhor Jesus. Mesmo enquanto Jesus era esbofeteado, insultado, maltratado pelo Sinédrio, ele continuava operando no coração de Pedro, intercedendo por Pedro, como ele disse que faria, por meio do seu Espírito, conduzindo Pedro ao verdadeiro arrependimento. Isso é notável, em meio à dor, em meio à humilhação que ele suportava, ainda aquelas maiores que estavam por vir. O Senhor não estava voltado para si mesmo, mas ele estava voltado para os seus discípulos. Pedro havia negado, mas Cristo não o havia abandonado. Ele não permite que Pedro siga o caminho de Judas. Antes usa a queda como instrumento para mostrar a Pedro a sua real necessidade, para mostrar a Pedro que ele não pode trilhar o caminho do discipulado confiando em si mesmo, que ele não pode ser negligente às advertências da palavra de Deus, que ele não pode ser negligente aos meios de graça. A própria queda de Pedro era um ato de misericórdia para com ele, e o conduzindo a uma tristeza segundo Deus. Era isso que estava acontecendo ali. O próprio Cristo estava zelando pelo seu servo caído. Pois bem, irmãos, a narrativa de Marcos ainda nos oferece um detalhe precioso, quase imperceptível, no qual Pedro é novamente mencionado no livro de Marcos, depois de tudo isso aqui. Após a ressurreição do Senhor ao terceiro dia, conforme ele mesmo havia predito, um jovem, provavelmente um anjo, diz às mulheres: não tenha medo. E de dizer aos seus discípulos, e tem uma notinha ali, e a Pedro. E a Pedro. Está lá em Marcos 16, a narrativa do versículo 6 a 7. Essa pequena expressão, e a Pedro, carrega um peso extraordinário. Pedro precisava ouvir isso. Precisava saber que ele não havia sido excluído, não havia sido jogado fora definitivamente por Cristo. Aqui se manifesta uma verdade fundamental: nenhuma das ovelhas que o Pai deu ao Filho se perderá. Nada nos afastará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem mesmo nós em nossa rebelião e nossa rebeldia. Ainda que possamos temporariamente pagar de forma temporal pelos nossos pecados aqui neste mundo, ou seja, colher as consequências, melhor colocar assim, colher as consequências, porque os pecados já foram pagos, mas colher as consequências temporais dos nossos pecados, ainda assim, jamais seremos abandonados. Jamais seremos abandonados. Nada podia separá-lo do amor de Cristo.
que morreu, que iria morrer pelos seus pecados, que já morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Algumas semanas depois, na Galileia, assim como o Senhor também já havia predito, ele aparece aos discípulos à beira do mar, e ali ocorre um dos momentos mais significativos da restauração de Pedro. Diante dos outros discípulos, Jesus lhe dirige uma pergunta repetida 3 vezes: Simão, filho de João, tu me amas? 3 vezes. Não é difícil perceber a correspondência. Pedro havia negado o Senhor 3 vezes, e agora 3 vezes é chamado para afirmar o seu amor. É como se o Senhor, com a sua graça, com a sua sabedoria, estivesse tratando cada uma das negações com uma restauração progressiva. E a cada resposta vem também uma comissão: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Pedro não apenas é perdoado, mas ele também é restaurado ao serviço. Podemos imaginar que mesmo após aquele primeiro encontro com o Senhor ressuscitado, Pedro ainda pudesse carregar dúvidas em seu coração. Será que eu ainda posso ser útil depois de ter ido tão longe, de ter caído tão profundamente? Será que depois de uma queda tão profunda ainda há lugar para mim num serviço do Senhor? Mas a resposta de Cristo, sobretudo em João 21, não é tarde demais. O Senhor não apenas perdoa, Ele também restaura e volta a usar. Até mesmo quedas profundas podem ser, nas mãos de Deus, instrumentos para a sua glória e para o bem do seu povo. O Senhor perdoou Pedro. E se você caiu profundamente em pecado, já me encaminho para o final, saiba disto: Ele também está disposto a perdoá-lo plenamente, a restaurá-lo e usá-lo em seu reino. Pedro foi grandemente usado na igreja de Cristo a partir daquele momento. Foi instrumento na redação de 2 epístolas que, pela providência de Deus, foram incluídas no cânon das Escrituras Sagradas. Pregou com poder, especialmente no dia de Pentecoste, quando cerca de 3.000 pessoas foram convertidas. Serviu fielmente à igreja, conforme a tradição e o testemunho apostólico, contribuiu diretamente para que Marcos registrasse tudo isto que nós lemos no Evangelho. Sua vida a partir de então foi marcada por uma dedicação ao Senhor e ao seu povo. Assim se cumpriram as palavras que o próprio Senhor Jesus Cristo havia dito em Lucas, capítulo 22, versículo 31 e 32. Antes mesmo de anunciar a sua negação, declarou: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para se andar, para peneirar a sua alma como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. Tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Esse converter aqui não é quando você vier a ser crente, mas quando houver um arrependimento sincero dos pecados que você cometeu. Fortalece os teus irmãos. A queda de Pedro foi real, mas não foi definitiva. Ele cairia, mas não seria abandonado. Como eu já falei antes, ele poderia soltar o Senhor, mas o Senhor jamais o soltaria. Este Salvador continua sendo o mesmo Salvador hoje. Não importa quão profunda seja a sua queda. Ele permanece disposto e poderoso para perdoar e restaurar pecadores para a sua glória. Veja, isso não é um incentivo ao pecado. Isto é uma oportunidade de graça para que você reflita profundamente sobre o seu pecado e vá a Cristo. Se entregue a Ele, não ao desespero,
mas antes arrependa-se e volta ao Senhor. Ouça o chamado das Escrituras. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo, os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Pedro caiu, mas Cristo permaneceu firme em caminho até a cruz. A esperança do discípulo não está na sua própria constância, mas na fidelidade do Filho de Deus. Onde o verdadeiro arrependimento existe, há a promessa segura de restauração pela graça soberana. Sim, Pedro negou a Jesus, mas a graça de Deus não negou a Pedro. Ele não negará nenhum dos seus. Quão grande e maravilhoso e surpreendente é este amor de Cristo. Que Deus nos abençoe.